Olá, irmãos. Agora mesmo acabou uma tempestade que já vinha ameaçando desde a parte da tarde, agora choveu bastante, inesperadamente uma pancada muito mais forte do que a gente imaginava. E veio à minha mente os momentos onde a minha sogra, temendo os ventos, que ela nunca gostou muito de vento, ela conversava com a gente no telefone que quando vinha as tempestades e muito vento, ela logo lembrava, muitas vezes até presencialmente eu ouvi ela falar isso, e ela clamava a Jesus que acalmasse as tempestades ou aquele vento que batia ali na sua casa, que ela não gostava de vento. Ela cria que Jesus poderia acalmar a tempestade, lembrando ali do evento de Jesus com os discípulos no mar da Galileia, onde abateu-se ali ou sofreram uma grande tempestade ou uma grande ventania e eles ficaram apavorados. E agora eu quero compartilhar com vocês esse texto, Lucas capítulo 8, dos versos 22 até o 25, que diz assim: Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. E eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, nós vamos morrer. E se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Eu acho que a pergunta continua sendo a mesma. Quem é este que em meio aos tantos vendavais que nos acometem, que batem a nossa porta, a nossa janela, na nossa casa, na nossa vida, nossos estudos, trabalho, relacionamentos, e ficamos amedrontados como se Jesus não existisse? Aqui ele estava dormindo no barco, mas aqueles homens ficaram ali tão amedrontados como se o próprio Deus não estivesse com eles ou entre eles. Mas é interessante que esse processo de Jesus com os discípulos, ele é muito semelhante ao nosso relacionamento com Deus hoje. O Senhor continua nos discipulando, nos ensinando, através das mais diversas circunstâncias. E não tenha dúvida que momentos de aflições, perigos, vendavais, são oportunidades onde nós crescemos e aprendemos com elas. Quando Jesus vinha e atravessando o lago, o texto nos diz que enquanto eles navegavam no barco, Jesus e os discípulos, o verso 23 nos diz que Jesus adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. O fato de Jesus estar dormindo, provavelmente no fundo do barco, descansando, enquanto o vento batia, talvez, no mastro da vela do barco, e eles ali, assustados, apavorados, olhavam para todos os lugares, menos para Jesus. Apavorados estavam com as nuvens, com os raios, os trovões, talvez, mas não olhavam para Jesus, pelo menos para aquilo que Jesus significava. O próprio Deus presente entre eles. Algo que não era mais oculto a eles, mas eles ainda
tinham dificuldade em crer que Cristo era tudo aquilo que Jesus já vinha dizendo a eles, o propósito da sua vinda, quem era ele, enfim. Às vezes a gente passa 5, 10, 15, 20 anos na vida cristã e continua com o olhar mais fixo na tempestade do que naquilo que é Jesus em nossas vidas. Naquele momento ali Jesus podia estar dormindo, mas ele continuava sendo Deus. E a prova daqueles homens ali, a fé daqueles homens foi provada no sentido de que eles precisavam crer em Jesus e não em alguma coisa que poderia parar o vento, mas crer em Jesus como o Salvador de suas vidas, a esperança que Deus proveu para o pecador, a segurança em meio às tempestades da vida que podem até nos levar à morte. Mas Jesus é a nossa segurança. Então, Jesus, ao levantar, ao ser acordado por aqueles homens apavorados, dizendo: mestre, mestre, nós vamos morrer, Jesus se levanta, repreende o vento, a violência das águas diminui, tudo se acalmou e fica tranquilo, como diz no final do verso 24. E a pergunta de Jesus é exatamente essa: onde é que está a fé de vocês? Vocês tinham fé apenas que eu poderia me levantar ou acordar para diminuir o vento ou para acalmar o mar? É esse o nível de relacionamento que vocês querem ter comigo? Alguém que faz coisas por vocês para resolver seus problemas terrenos? Eu creio que o grande desafio da nossa vida continua sendo esse, em relação ao a nossa fé, ao nosso relacionamento com Jesus. O que queremos de Jesus? Que resolva nossos problemas terrenos? Ou temos fé para crer nas promessas de Deus, na palavra de Deus, que sem dúvida se preocupa com as nossas necessidades, com as nossas aflições, com os nossos medos, mas que antes de tudo, Deus se preocupou de uma tal maneira com a nossa eternidade, Deus se preocupou de tal maneira com o dano que o pecado causou na humanidade, que nos deu fé para crer em Jesus como Salvador das nossas almas. Não é à toa que Mateus 6,33 nos exorta a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e nos conforta dizendo que as demais coisas, aquelas que nos fazem também, nos causam preocupação, nos trazem inquietação, são as demais coisas. Deus também deseja nos capacitar a cuidar dessas coisas. Mas antes de mais nada, precisamos de fé para crer que Jesus é tudo aquilo que Ele diz que é nas Escrituras. Salvador, Senhor, aquele que habita mediante o seu Espírito na vida daquele que nele crê. Isso nos traz esperança, segurança, confiança. O texto continua no verso 26 ou 25 dizendo que eles ficavam amedrontados ou ficaram amedrontados e admirados. Eu não sei se eles estavam amedrontados ou admirados com a chuva ter parado, o vento ter cessado, ou com o fato de que aquele que dormia levantou-se e, como Deus, repreendeu o vento, repreendeu o mar, mas deu a maior lição que aqueles homens precisavam receber. Foi de que a fé deles ainda era frágil, porque temiam o mar, temiam o vento, mas faltava ainda temor ao Senhor Jesus, aquele que muito em breve morreria na cruz pelo pecado deles. Eu creio que esta é a advertência que nós precisamos perceber ou receber neste momento. Precisamos crer no Senhor Jesus não apenas como aquele que pode nos livrar das tempestades da vida,
mas sem dúvida alguma ter fé salvadora para crer em Jesus como Salvador, aquele que morreu na cruz pelo nosso pecado, e encontrarmos toda a consolação, toda a capacitação que precisamos para lidar com os muitos desafios que a nossa vida ainda neste mundo vai nos impor. Então renove a sua confiança e a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Busque o Senhor em primeiro lugar. As demais coisas vos serão acrescentadas. Não busque as coisas em primeiro lugar, mas busque o Senhor, o teu Salvador, em primeiro lugar em sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.